Bom, gente, retomando aí, muito bem. Outra pessoa para falar, para a gente ir seguindo, eu não vou colocar por enquanto nada, eu quero só ouvir. A Andrea falou agora, eu queria outra pessoa, outra estudante, outra participante para falar sobre essa imagem com essas três palavras. André coloca que cada um tem seus costumes, suas culturas, né, suas identidades, e que é preciso respeito e reconhecimento dessas mesmas. Quando um reconhece a cultura do outro, há um respeito, há uma continuidade desses costumes ou desses hábitos, como diz Chartier e o de hábitos, que agora me fugiu. Vamos lá, gente, quem pode falar também? O tempo hoje é pouco. Mais uma pessoa? Vitória, está por aí já? Deixa eu olhar aqui pelo celular. Zuíla, pode falar, Zuíla? Bom, vamos lá. E essa outra imagem, quem pode falar? O que, que a gente pode remeter essa imagem com a questão cultural, com a questão de identidades? Quem pode falar? Que relação a gente traz uma imagem como essa para a questão da cultura, consequentemente da diversidade cultural e das identidades? Eu preciso que fale, que eu não estou... Ou alguém reproduz para mim. Pode falar, é Aparecida. Eu vi aqui pelo celular que você levantou a mão. Não vou abrir a Canasa. Minha imagem visual não está muito legal. Essa imagem me remete à questão da minha infância, né? A questão das cores. A gente vê aí a multicores, né? São várias cores. A gente traz aí a questão das multiculturalidades. Acho que eu acertei aqui a palavra. Então, a cultura, são várias culturas dentro de uma única cultura, né? Em um único grupo aqui que nós estamos, é um único grupo, lugar de criação, mas são tantas outras culturas. Só um minuto, meus filhos, peraí. Filhos das identidades. Desculpa, gente, foi meus filhos que vão dormir, é de praxe a bênção, né? Então, já está em outra imagem. Voltando, mas vou só dar continuidade. Essa imagem, inclusive, a gente desenvolveu um projeto antes da pandemia sobre a questão da culturalidade mesmo, e a gente abordou isso na blusa. Como eu ia falando, né, esse grupo que a gente já vem desenvolvendo, embora seja um único grupo, mas são várias culturas dentro dele. E a Andréia abordou uma coisa bem interessante, a questão do respeito, né? Devemos respeitar a cultura do outro, o modo do outro, e poder vivenciar. E é isso. E eu me perdi aqui com a bênção dos meninos. Ótimo, muito bom. Na verdade, estava na outra imagem, é porque o Meet, ele tem uma péssima mania de travar quando a gente passa, você tem que voltar para passar. A gente estava nessa, a gente traz essa imagem para fazer essa abordagem prévia, e antes de eu continuar, e agora, a partir do momento que vocês já se colocaram sobre cultura, sobre costumes e identidades, eu peço para minha queridíssima, que está sempre à disposição, graças a Deus, Vitória, para ela fazer a apresentação de um texto dela. E eu quero que vocês prestem bem atenção, que lá no final dessa atividade, desse material todo, vocês vão responder não é bem uma nuvem de palavras, mas um material lá que vocês vão se colocar. Então, preste atenção no decorrer dessa narrativa que Vitória vai apresentar,
e aí vocês vão trazendo isso aí para dentro dessa concepção de cultura, de identidades, tá bom? Vitória? Boa noite. O título do meu texto é A Filha de Caldeirão e já está publicado no livro Lugar de Criação. Começa assim. Nascida em Caldeirão do Mulato, um pequeno povoado, lugarzinho bem simples, com um povo ocupado. Uma comunidade forte, com um povo hospitaleiro, que se apegou com Deus forte para acabar com o desespero. Uma época de seca, as plantações não davam frutos, todos muito assustados com aquele terrível fato, pois se logo não chovesse, ali haveria luto. Houve aqui muitas famílias tiveram que se afastar, tantos pais longe dos filhos saíram para trabalhar. Quando a bomba ligava para aqueles tanques encher, a sede era tanta que o povo deixava até de comer. Várias e várias vezes saíam 3 da manhã, atrás de água nas barragens. Água essa na qual os animais tomavam banho e defecavam. Mas foi essa água que matou a nossa sede e assim a nossa comunidade aprendeu a água a valorizar. Graças a meu bom Deus, nessa época eu não estava lá para presenciar tanto sofrimento, pois até a peste bubônica veio aqui assolar. Pense num povo sofrido, é o povo do meu lugar. Até para ter água, eles tinham que trabalhar. Mas no meio da labuta, a alegria era a cultura. Boi de reis, casamento do matuto, era o que trazia sorrisos em tempos de tanta luta. Vou te contar um caso da menina que nasceu na ladeira do cacete, ali ela quase morreu. E aquela menina era eu. A caminho do hospital, num carro do vereador, que ali virou a grávida passando mal. E no meio da bagunça, um parto mais que normal. Coisa boa mesmo é na bata do feijão. Todo mundo se ajuda, todo mundo dá a mão. E é muita alegria para a nossa população. Tem uma pessoa que jamais posso esquecer de homenagear. Vovó Mariana, que suas netas sabia amar. A rainha da quadrilha, mulher muito inteligente. Pense que fico cheia quando dizem que dela sou parente. Aqui não tinha ladrão, muito menos matador. Sempre vivendo unidos, plantando muito amor. A minha mãe, lá na pracinha, vendendo suas coisinhas com muita satisfação. O meu pai lá no roçado, plantando maxixe e feijão, sempre sorridente, com muita dedicação. Apesar de tanta luta, aqui tem guerreiros e guerreiras que nunca desistiram de lutar. E a nossa pequena comunidade eles conseguiram mudar. Eu sou filha de Caldeirão, digo isso de coração, pois tenho orgulho de aqui ter me criado. E por tudo que aprendi nesse pequeno povoado. Obrigada. Eu que agradeço, Vitória, que eu não estou te vendo aqui mais. Deixa eu só puxar aqui. Eu que agradeço. Vitória, quer falar alguma coisa sobre esse texto? No final, o pessoal vai responder, né, sobre a questão da cultura e identidade. Você encontra aí, você como a autora do texto, cultura e identidade a partir desse texto, dessa sua produção? Muita mesmo. Eu acho que mostra um pouco do meu desenvolvimento, porque escrever era uma dificuldade. Escrever sobre mim ainda era uma dificuldade ainda maior. Então, quando eu me coloquei para escrever esse texto, eu pensei, eu não vou só escrever um texto falando somente de mim, eu vou falar da minha cultura, da minha comunidade. E esse texto me retrata, é um retrato meu, é um retrato da minha comunidade. Então, tem muita cultura e muita identidade. Exatamente. Vamos pensando aí, gente. Alguém quer falar sobre trazendo para essa perspectiva, boa noite, Marileide, dessa leitura de Vitória sobre o Caldeirão do Mulato, né? Esse texto ela escreveu em 2018.
2019, se não me engano. 2018 e 2019 algumas mudanças. E ela vai fazendo essas mudanças ao longo desse texto. E aí, quando a gente fala de cultura, e a gente fica apavorado, poxa, cultura, o que é que eu posso falar de cultura? Tem tanta coisas pequenas, costumes, a identidade faz parte da cultura, os costumes fazem parte da cultura. E aí eu quero que cada um vá pensando aí sobre essa questão da cultura a partir de um texto como esse, para logo em seguida a gente fazer uma discussão bem mais interessante quando a gente trouxer lá o link e construir, certo? Mas à medida que eu for falando, vocês podem ir me colocando, a Maria está aí, acho que a Aline também, não sei, para a gente já ir percebendo a diversidade cultural que a gente tem em nosso país e as influências que a gente também recebe de outros países, de outros continentes, para construir a nossas marcas identitárias de cultura. E aí esse material foi preparado aí por várias mãos, Robismar organizou, a Aline colocou a mão dela, eu acabei também trazendo os textos das meninas para dentro dele, então foi um texto, e aí os meninos sempre ajudando para que as coisas aconteçam. Então, quando eu penso em cultura, eu já vou lembrar logo do pós-estruturalismo, do pós-crítica, que é o meu lugar de estudo, eu vou lembrar da minha origem, eu vou lembrar dos objetos e dos desejos humanos, eu vou lembrar das realizações que se transformam em símbolos, das desconstruções, né, que Vitória vai trazendo aí essa desconstrução, né, geralmente as pessoas não querem se reconhecer como pertencente a um simples povoado, ou que foi de origem do simples povoado, e Vitória vem construindo um outro significado, vem dando uma outra característica, aquilo que as pessoas negam, né, que quem é de povoado, quem é de lugar do interior, que é da labuta, da roça, as pessoas olham como menor, como as margens, como de uma insignificância social muito grande, e muito pelo contrário, né? Ela vai, a partir do momento que ela se identifica, ela busca suas identidades, busca suas características culturais a partir da Avó Maria, por exemplo, né? Caldeirão do Mulato, onde as pessoas se debruçavam sobre um caldeirão para pegar água, né, para beber quando o carro-pipa chegava. E aí a gente vai percebendo que nas diferenças a gente vai encontrando também essas diversidades culturais e a gente vai encontrando as identidades, certo? Então, por isso que eu estou trazendo aqui essa relação de cultura muito tranquila, muito simples, sem muita teorização, para que vocês compreendam mesmo. Então, a cultura, segundo Adorno, é contemporânea, eu vou trazer pensando também nela, ela vai conferir exatamente isso que Vitória está trazendo. Esse ar de semelhança, mas também o ar das diferenças. Eu respeitar a cultura do outro, que é diferente da minha. E a partir do momento que Vitória traz uma cultura, a partir das origens, das tradições, dessas marcas, né, como diz Adorno, isso vai nortear não só um passado, mas de lá dessa origem ela vai fincar no presente para nortear um possível também futuro, porque a partir desse pensamento de cultura, a gente vai se identificando com essas possibilidades. Então, a gente pensa aí em elementos de identidades a partir da cultura, a partir do que é cultural. Mas, professora, como são minhas marcas de identidades? A partir desses elementos culturais. Quando eu penso a questão de etnia, de raça, sim, inclusive, Ellen Campos, no ano passado, doutora, né, fez crítica cultural junto comigo, depois fez doutorado em linguagem e cultura na UFLA, ela trouxe essa discussão para vocês aqui no programa, exatamente da questão de etnia e de raça. Então, a gente pode ter essas marcas étnicas, a gente pode ter as marcas de religiões diversas, né,
seja de matriz africana, seja da matriz cristã, enfim. A gente tem essas marcas de identidade a partir de uma língua, né? Eu tenho uma língua portuguesa, nós temos a língua portuguesa com a característica brasileira, o maior elemento cultural, histórico, geográfico e social, né? Isso não sou eu que estou dizendo, sou os antropólogos linguísticos, é a cultura, é a língua. Então, a língua é um elemento fortíssimo da cultura. A forma como a gente se veste são elementos da cultura, né? E da identidade. A música, a dança, quando Vitória traz aí as quadrilhas, né, puxada aí pela avó dela, quando traz o casamento do matuto, são as manifestações culturais que vai lembrar logo de quem? Casamento matuto, quadrilha, vai lembrar de São João lembra do Nordeste, Nordeste lembra da sub-região, dessa região menor, que é o sertão, e aí veja o quanto de manifestações festivas a gente vai encontrar. As manifestações festivas vão ser encontradas também nos ritos das novenas, dos novenários que existem nos interiores, independente de que seja religião, isso já virou algo culturalmente identitário. O próprio tempo, né, os tempos livres, a gastronomia, quando a gente come um bode bem assado, a gente vai lembrar exatamente de onde é esse elemento cultural, essa marca de identidade, a questão do cuscuz. Cuscuz é um verdadeiro eu te amo, né? O beiju, tudo isso são... Se a gente vê uma habitação em uma determinada região, a gente vai compreender por quê, de onde é e por que é aquela habitação. Então, os usos e os costumes, as histórias, os patrimônios. Então, tudo isso são elementos culturais. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode falar de cultura. E aí a gente pensa na cultura a partir do que a gente constrói, a partir daquilo que a gente significa. Esses conjuntos de conhecimentos que a gente adquire ao longo das gerações e que é herdado, como diz Saussure, né? A língua é uma herança herdada, então a cultura também a partir dos saberes, das estruturas sociais, que aí tem um sociólogo, das religiões, das nossas manifestações artísticas e intelectuais, né? E a cultura, ela se naturaliza, e ela vai se modificando, construindo e desconstruindo nesse processo também de escolha e de conhecimento e de vivência. Essas heranças sociais que a gente tem, ela vai se determinando nas heranças culturais também que a gente estabelece. Então, a gente pensar na diversidade, a gente pensar também em identidade e respeitar essas marcas de identidade. Quem diga ainda que a gente só tem uma identidade, a identidade humana, né? Há esse discurso. Porém, a gente tem que pensar que a gente foi perdendo ao longo do tempo essa identidade humana, porque a gente foi perdendo valores. E aí a gente precisa buscar essa fragmentação dessa identidade. Hoje nós temos uma identidade fragmentada. E é por isso que a gente vive esse processo de construção e desconstrução, porque a gente fica querendo descobrir qual é a minha origem, de onde eu vim, porque eu nasci assim, principalmente a gente que é brasileiro, que é uma mistura muito grande, e a gente vai se perdendo nas nossas origens, a gente vai tendo que buscar essas marcas de identidade para começar a construir essas nossas marcas, quem sabe um dia a gente voltar a ter essa marca da identidade humana. Então, falar em cultura, pensar em cultura, é de fundamental importância, porque é o que vai entender sobre os valores humanos, os valores éticos, os valores bioéticos, né, valores da vida, né, que norteia ali os nossos comportamentos. Então, segundo Moraes, o grande desafio é entender como estes valores humanos e humanizadores internalizaram ou internalizam em nós e como eles conduzem nossas emoções e como a gente pode avaliar o outro a partir do que a gente tem dentro de nós, né? A gente só vai
entender o outro quando a gente começa a compreender a gente. Então, não adianta a gente querer que o outro também compreenda a gente se eu tenho uma limitação de compreensão, de consciência, né? E a consciência, ninguém conscientiza ninguém. Então, essa questão da cultura, ela vai permear por tudo. As pessoas só pensam, fulano é culto porque estudou muito. Gente, isso aí é só apenas um elemento da cultura. E aí a gente vai trazer a cultura aí erudita, de pessoas, fulano tem cultura porque vai para o cinema e no teatro. E a pessoa que não vai no cinema e no teatro, mas vai na roça, vai no roçado, vai num samba de roda, vai numa quadrilha, também tem lá seu processo de cultura. E aí, quando a gente traz um tema cultura e identidade, cultura, diversidade, ou cultura, costumes e identidade, os costumes e as identidades, elas estão presentes dentro de qualquer cultura, né? E aí a gente precisa só compreender se essas culturas estão silenciadas, se essas identidades estão silenciadas, ou se elas estão em evidência. E aí, quando a gente está falando o tempo todo de cultura, eu trago sempre o tempo todo para a identidade, que é minha linha também de discussão. Aí vem uma outra pergunta, mas o que é identidade? Identidade é só a nossa RG, como o Robismar colocou aqui? É só o nosso digital? Mafalda está perguntando. Qual é a sua identidade? E olha os cabelos de Mafalda, eu acho massa. Se no dia, o autor já faleceu, mas se ele cortasse, tirasse esse cabelo de Mafalda, Mafalda ia perder muito da sua identidade. Porque as identidades, elas estão impregnadas na gente, são nossas marcas que a gente escolhe ter. Mas se amanhã eu não quisesse ter mais esse cabelo de Mafalda, aí eu estou construindo e desconstruindo essa identidade. Ninguém pode ficar presa a algo que não faz mais bem para você, mas que a gente tem a identidade, algumas pessoas têm a identidade a partir do cabelo, o cabelo como um ato de resistência, de resistir. Isso é muito forte. E aí, por falar nisso, eu vou chamar nossa queridíssima extensionista, Camila Batista, né, que aí eu trago Mafalda para lembrar dessa identidade, que vai trazer um texto chamado Identidade. Né, Camila? Sim. Na verdade, se chama Soneto da Identidade. Esse texto, ele está presente no livro Conversa Fiada. Vamos lá. Um dia prendi meu cabelo e jurei que nunca o iria soltar, pois eu não sabia como me amar. Um dia parei no espelho, vi, soltei o que sempre quis soltar, finalmente passei a intervir. Mas quando soltei, já não era meu. A sociedade mentiu em meu rosto e eu ainda acreditei em seu gosto. Fizeram com que eu odiasse todo eu. Mandaram-me de novo alisar. Tenho o meu direito de ir e vir. Cabelo meu lindo, o irei mostrar. Obrigada. Maravilha. Camila, você quer trazer alguma coisa relacionada a esse seu texto e à identidade e à cultura, que é algo muito forte nos nossos estudos aqui? Esse texto ele foi escrito quando eu estava no ensino médio, e o tema da escola era justamente sobre identidade. E logo que eu pensei foi sobre o cabelo. Eu escrevi ele junto com uma colega, Ellen, que ela também tem essa questão do cabelo, então foi algo que a gente quis trazer nesse soneto, que por alguns não é considerado, né, por não estar em todas as regras, mas é justamente sobre isso, sobre reforçar a nossa identidade e a forma que a gente se vê e gostar dela, apesar do que os outros dizem.
E eu adoro esse soneto Identidade, esse texto muito forte, que você dá vida, você personifica o cabelo. Assim como tem um outro texto de Vitória nesse mesmo livro, que vai falar exatamente dessa questão da luta das mulheres e das mulheres negras de construir seus espaços. E aí, quando a gente pensa num texto como esse, num texto como o de Vitória, um texto que teve lá no Lugar de Criação o ano passado, e aí a gente lê o lugar de fala de Djamila, a gente vai compreender, de fato, a importância desse... mas falar do cabelo crespo, que não sei o quê... Não, gente, a gente passou 500 anos de história negando o cabelo das pessoas, negando a cor da pele das pessoas, fazendo um processo de branqueamento, né? Aí um exemplo forte disso é o próprio Machado de Assis, que era para ser uma das, acho que a maior influência intelectual e literária que a gente poderia ter em relação às questões de etnorraciais, era o poeta, era o escritor Machado de Assis. Machado de Assis, ele foi silenciado, né, a partir da sua etnia, da sua, né, condição enquanto homem negro, né, e ele foi que meio colocado na literatura, meio que branqueado, fez meio que um branqueamento para ele ser esse gênio. As pessoas acabavam não engolindo por ele ser negro, filho de ex-escravas, né, epiléptico, autodidata. Então, assim, o Machado de Assis já é um grande exemplo de quantas pessoas negam essa condição das identidades, e aí as indígenas também são também silenciadas o tempo todo até hoje. E a Amarildo coloca que o Vitória fala do texto como um retrato. É verdade, Amarildo, por representar algo. Isso é fundamental. Além disso, é um retrato que é fabricado pelo autor. Essa é a força dela, né? Isso Cosme diz sempre. É a força dela, né? E falar de si, falar de suas raízes não é fácil, né? E eu vejo o pessoal aqui desse grupo faz isso com uma maestria, uma leveza que muitas pessoas não conseguem falar. Eu fiz um trabalho, meus encontros com a palavra, com professores, que Camila e Vitória participaram, com coordenadores e gestores da Bahia, muitos não conseguiram, porque travaram, não conseguia falar de si, de sua história, não tinha como. E aí vem esse pessoal e dá um banho aqui de assumir suas identidades, de retratar aquilo que é realmente de uma belezura sem igual. A Marildo quer falar alguma coisa? Cris também levantou a mão. Oi, Nasa. Levantei, sim. Nasa, o jeito matemático de ser, né? Então, a gente quer, assim... Eu sei que a cultura é muito complexa, cultura, identidade, a gente sabe disso. Mas eu poderia retratar, quando você colocou aquele primeiro momento, né? Costumes, identidade e cultura. Eu posso dizer que os costumes representam a base da nossa identidade cultural? Posso traduzir assim? Sim, sim. E aí a gente leva para uma situação que a gente não está dizendo que o costume ou a cultura é bom ou ruim, né? Faz como Nietzsche, é para além disso. E nem todos os costumes é preciso ser repensado. Tem cultura que é preciso... Mas a questão é que a cultura, os costumes que estão dentro, é um elemento cultural, ele está para além de se é correto ou não. A gente não está levando em consideração esse mérito, mas é isso mesmo. É algo que é base para as marcas identitárias, os nossos hábitos, e aí Bourdieu vai falar muito bem dessa questão dos hábitos, né, e que está muito impregnado na nossa cultura. E tem gente que tem aquela cultura, aquele hábito diário de fazer... Né, aquelas questões que já funcionam como um ritual nessa construção de identidade. A gente tem que criar o hábito agora de respeitar o outro,
é de reconhecer as identidades do outro, né? As pessoas se incomodam porque a forma que o outro se projeta, se coloca é diferente da minha e aquilo ali não me faz bem, então eu vou detonar. Então, é muito salutar a gente pensar a partir disso. Eu estou tentando trazer da forma mais tranquila para que a gente compreenda como professor mesmo, né? Trazer isso de uma forma bem tranquila mesmo. Oi, Amarildo. Boa noite. Eu sempre acho que é muito importante também lembrar, né, que esses trabalhos de produção artística, né, eles são para trabalhos de expressão, né? Então, no fundo, você está externalizando alguma coisa que você carrega. E eu acho que parte da preocupação de Nazaré, né, com relação a esse projeto, é esse exercício de tomar consciência, né, pela escrita, através desse trabalho de expressão literária, né, daquilo que a gente carrega dentro de si. Só que quando a gente fala em identidade social, em identidade cultural, aquilo que a gente carrega não é simplesmente nosso, né? É algo que a gente compartilha com outras pessoas e que a gente, né, carrega dentro de si por conta dessas relações que a gente estabelece com outras pessoas. Então, até mesmo, e aí entra todo aquele universo de costumes, conhecimentos, hábitos, valores, mas é todo esse universo de significados e símbolos. E eu acho que é muito interessante que os participantes, principalmente os que produzem textos, se enxerguem como criadores. Porque o que há de mais relevante no universo cultural é a capacidade humana de criar significados, criar símbolos, criar universos. Então, o que a gente entende, né, por mundo, pelo que a gente passa muito por essa capacidade humana e inventiva de simbolizar. Então, ao invés de achar que um texto, né, que um cordel que eles produzem, que elas produzem, é simplesmente um texto, é importante que eles mesmos reconheçam e valorizem esse texto como um trabalho que é de criação e de expressão. E que quando a gente cria algo, é também uma expectativa de que pelo texto que a gente faz, aquele retrato que você fabrica, né, como Vitória colocou, você comece a tomar consciência de algumas coisas que você talvez nem tivesse muita consciência de que fosse tão forte dentro de si. Eu vejo os estudantes têm uma facilidade tão grande de produzir cordel e eles podem achar que isso é supernatural, mas não é parte da identidade, né? Só que é parte do que eles são. Então, era muito isso, no sentido também deles terem, né, um pouco mais de reconhecimento do valor do trabalho que eles fazem. É importante. Demais, exatamente isso, Amarildo. Se a gente parar para pensar nessa questão do cordel, aqui as pessoas levam um tempinho para aprender e tal. Em São José do Egito, o menino começa a falar, já sabe declamar cordel naturalmente. Porque lá já tem uma cultura, costumes, as identidades herdadas, né? Se a gente tem uma língua também herdada, ou seja nativa ou não, são heranças a partir dessa questão dos signos e dos símbolos, o que a gente tem de expressão, lógico, a gente está falando de linguagem, a gente está falando da escrita, a gente está falando de produções, se a gente está falando disso, a gente está falando de arte, né, da palavra, e a gente está falando de expressividade. E é interessante que esse construto, Amarildo e Cris e demais, é um processo que as pessoas vão se identificando, para Camila, e vou pensar Camila e Vitória, e Maria e Leide, que eu venho acompanhando já desde lá atrás. Esse foi um processo que elas foram se descobrindo, e que tem essas identidades, que tem essas facilidades durante esse caminhar, esse retrato que Vitória traz e que Camila também traz aí, Camila pelo cabelo, é uma construção de longo processo, que elas vão se percebendo, vão percebendo que o seu texto é importante, que alguém olhou para esse texto e disse, não, isso aqui é um texto com marcas de identidade, que você traz toda essa carga e tal.
e aí vai se afirmando nesse processo identitário, como vocês trazem aí. Alguém mais quer falar? Podemos continuar para a gente terminar e cumprir o horário. Bora lá. Então, aí, com essa discussão toda, essa contribuição de Cris, essa contribuição de Amarildo, a gente pensa nessa identidade, nesse material aqui que Robismar preparou, né, com essas imagens bem interessantes, a identidade não mais uma identidade fixa, como eu falei, né, mas são identidades com possibilidades de construção e desconstrução, né? E aí eu gosto muito de Stuart Hall, né? Todo mundo que estuda comigo acaba caindo no Stuart Hall, acaba caindo em Deleuze, acaba caindo em Sartre, em vários outros, né? Derrida. Mas o conceito que eles vão trazer de identidade, ele vai dizer que é importante examinar a forma como a identidade se insere no círculo da cultura. Então, as identidades, elas são inseridas, sim, lá nessa diversidade cultural. E como esta forma, e como a identidade e a diferença se relacionam com o discurso sobre a representação. Então, a identidade e a diferença, eu falei lá no início, veja que elas se relacionam, né? Eu também me identifico com o diferente, eu me vejo com o diferente que está no outro. Para isso, eu preciso ter essa percepção, né, de que tanto a identidade quanto a diferença são criaturas, ele coloca assim, são criaturas da linguagem. E, com isso, criadas cultural e socialmente, que os torna maleáveis e marcadas pela indeterminação e instabilidade, por causa do próprio caráter vacilante que a linguagem tem. A linguagem, se você vai chamar, se você é um filósofo da linguagem, ele vai chamar de que a linguagem é um rio corrente, né? Ou seja, ela se modifica não de um dia para o outro, mas ela se modifica de gerações para gerações. Bem assim é o processo nosso. A gente vai construindo as nossas identidades a partir do momento que a gente vai tendo outros saberes, que a gente vai tendo outros processos de letramentos, que a gente vai convivendo com outras culturas, que vai olhando para as outras pessoas. Uma coisa interessante que a Vanessa está fazendo agora é pesquisando sobre as identidades de uma comunidade específica a partir do dialeto. O dialeto é uma representação das identidades dessa comunidade que ela está pesquisando. E é muito interessante você perceber, né? Dentro das marginalizações, as pessoas encontram as táticas para desenvolver e construir e desconstruir suas identidades. As identidades, elas são voláteis, elas não são fixas. Ninguém nasce assim, cresce assim, vive assim, casa assim, morre assim. Gabriela, né? Mas nós não somos Gabriela. Então, elas não são só definidas, como também impostas. Muitas identidades são impostas pelo outro, a personificação que o outro faz de mim, como Camila traz aí no cabelo. Né? O outro apontou o dedo para o cabelo e mandou eu prender, até o ponto que ela se reconhece e vai lá e diz, cabelo, seu lindo, vou soltar você. Então, a identidade, ela está nesse campo minado, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar nossas origens, nossas marcas, nossos costumes, para atender o que é do outro e esquecer o meu. Então, a identidade e a diferença, segundo o Stuart Hall, estão em estreita conexão com a relação de poder. E a identidade e a diferença, elas são... Ele diz que elas são muito intencionais, elas não são inocentes. Né? Então,
Se a gente for parar para pensar essa identidade, e o que eu trago nesse projeto, essa identidade que vai trazer as vozes silenciadas, né, ecoar essas vozes, usar a expressão da arte, da literatura, para trazer essas vozes silenciadas que estão aí há por muito tempo, é pensar essa cultura nesse pós-modernidade. A gente vive uma era pós-moderna, né, além de contemporânea. Então, para pensar a partir de Stuart Hall, ele vai dizer como as identidades culturais estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de globalização. Olha que interessante, né? A questão dessa interligação, todo mundo agora conectado, até que ponto isso afeta os nossos costumes, os nossos elementos simbólicos, afetam esse deslocar do processo identitário. Ele faz esse questionamento lá em 2005. Então, ele vai dizer também, à medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, ou seja, a outros, né, mecanismos, é difícil de consertar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento da infiltração cultural. E aí me preocupa muito, muitas coisas. Por exemplo, eu fui para o São João em 2019 com o Cris, Campina Grande, cheguei lá e eu encontrei de volta, eu me identifiquei com o São João que a gente tinha aqui há tempos atrás, ao São João da nossa infância, ao São João, a um São João com todos os costumes, né, das fogueiras, da quadrilha, do forró pé de serra, e aí, poxa, tu sai do São João da sua cidade, vai para o São João de Campina Grande, porque o São João daqui a gente não está encontrando mais essa identidade do hábito, do que é local. Vem o de fora dizer quais são as músicas que a gente tem que cantar no São João, vem o de fora dizer quais são as roupas que a gente tem que usar no São João, ou chegar aqui, subir no palco e dizer que a forma como se come, como se veste aqui é errado. Então, é interessante a gente pensar esse fluxo de consumismo global e a gente começar a perceber até que ponto eu estou sendo influenciado e partilhando dessa ideia de desconstrução de uma cultura que é de origem, que é uma cultura da tradição. Estou dizendo que nem bom ou ruim. Então, essas três possíveis consequências são efeitos aí que ele vai traduzendo: o fluxo cultural, o consumismo global, as identidades partilhadas, a homogeneização cultural, vai levar a uma desintegração das identidades. Reforça, inclusive, a resistência das identidades nacionais e locais contra a globalização e o surgimento de identidades híbridas. E aí a gente já tem uma outra discussão. As identidades nacionais estão sendo homogeneizadas, né? E aí essa é a principal indagação acerca da globalização, pois a integração de várias culturas cesseadas em espaços físicos completamente diferentes de sua origem poderiam ameaçar a unidade nacional. E aí a gente vê, mais uma vez, mais uma imagem que vai retratar esse ato de expressão, tão bem falado aí por Amarildo. E aí uma pergunta que eu quero que os participantes coloquem, me respondam. Vamos socializar. Quais são os hábitos do seu dia a dia, suas heranças culturais, né, das suas famílias, que já que é o primeiro núcleo social e cultural que a gente é inserido, lógico, junto com a linguagem. Quem pode responder? Quais os hábitos do seu dia a dia? Andréa, quais são os seus hábitos do dia a dia?
Pense e diga. Vitória, quais são seus hábitos do dia a dia? Estou pensando aqui ainda. NASA, Oi. NASA, sei que você está falando aí enquanto o pessoal está pensando. Você falou aí de Campina Grande, e aí eu lembrei, né? Como você disse assim, foi um momento assim muito especial, né? Essa questão de voltar aquele São João que a gente já não via mais, né? Das tradições e dos costumes, dos hábitos que as pessoas outrora, você viu que a gente enfrentou, que eram duas mulheres viajando sozinhas para um local. Então, muita gente indagou, como é que pode duas mulheres? E se acontecer alguma coisa com o carro, se quebrar, a gente troca. E se der problema, a gente chama o guincho, a gente chama o seguro. Então, a gente já quebrou aí, né, esse preconceito de duas mulheres viajarem. Esse da família Inácio, do costume, eu quero só dizer um aqui, que eu estou querendo me livrar de um hábito meu familiar, por isso que eu estou falando, que é comer doce após o almoço. Meu Deus do céu, minha família tem essa mania triste, eu carrego isso comigo, mas eu preciso mudar. Eu estou tentando, eu vou conseguir me libertar. Isso é uma característica certa do nordestino. Isso você só encontra praticamente no Nordeste, comer doce depois do almoço. Hoje mesmo estava eu e Luciano aqui procurando. É uma característica peculiar do Nordeste, essa questão do comer doce, nem que seja uma rapadura, após o almoço, né? Ou então após uma sonequinha, não tem jeito, né? Lógico que são hábitos que a gente vai ver. É saudável? Esse hábito, posso deixar ele de lado? Né? E aí, vocês já pensaram, minha gente, nos seus hábitos do seu dia a dia, herança familiar? Cris já disse a dela. NASA, enquanto os participantes vão pensando, eu pensei aqui em 2 hábitos. É a questão da bênção, inclusive meus filhos vieram da bênção, isso muitas famílias hoje já aboliram, né? A gente não vê mais as crianças dando a bênção aos pais. E meus filhos pequenos, eu trago isso, né? Uma herança que eu quero que passe, vai passar para eles, para os netos, bisnetos, enfim. E a outra coisa é um hábito, é algo familiar mesmo. A gente tem o hábito de não sair de casa às 18 horas em ponto e ao meio-dia em ponto. Minha mãe não deixa. Ou sai 10 minutos antes ou 10 minutos depois, mas pontualmente é um hábito mesmo, assim, é cultural, é da nossa família, a gente não sai 18 horas em ponto. A questão da Ave Maria, né, é uma questão religiosa. É o horário... Horário dos anjos, a hora dos ângelos, né? Isso, exato. Então, são 2 hábitos que a gente traz, assim, vem de longe de meus avós. Minha mãe já falava que os avós dela sempre já tinham essa questão cultural mesmo, né? E até hoje vem permeando aí na família. Meus filhos dormem, é a bênção, não precisamos pedir, na verdade, né? E acorda com a bênção. É algo que eu adoro. Quem mais? André botou uma das coisas primordiais em minha família. Também é a questão da tradição familiar. Isso é muito peculiar no Nordeste, a questão, no Nordeste, principalmente no Sertão, essas questões aí, que elas ultrapassam o sentido apenas religioso. É mais uma tradição que já criou aí uma situação cultural. Nunca varrer a casa na hora de que vai sair alguém. Minha mãe tem esse negócio também. Eu estava vendo tantos de hábitos que a gente vai herdando, herança, como já foi falado aí, essas identidades que a gente traz como nossa, ela já é herança de outros. A gente recebe como herança, porque até a própria linguagem, a nossa expressão do pensamento, a nossa interação, a nossa comunicação, ela é herdada.
A língua, isso não estou dizendo sou eu, é o maior linguista da modernidade, né, lá do século XX, que é Fernando de Saussure. A língua, ela é herdada, então a gente recebe como herança, e aí a gente vai modificando ao longo de gerações. Então, imagine aí, ai, minha identidade, eu sou assim, eu nasci. Não, minha gente, é como o Marildo colocou aí. Se essa herança, ela é um retrato de outras, da junção de outras marcas de identidade, para eu ir constituindo as minhas significações, eu vou ter que, sim, ver e respeitar e reconhecer a do outro. Então, veja o tanto de hábitos que a gente tem dentro de uma tradição cultural, certo? Oi. Eu ia falar, mas a senhora começou nessa, não esperava terminar. Eu tenho 3 hábitos que são bastante fortes. O primeiro é falar super alto. É uma herança de família. Lá em casa, ninguém fala baixo. Sabe que é ninguém? Até a minha irmã, que tem a voz mais pacífica, todo mundo só fala gritando. A outra é meio que bater os pés antes de dormir. Tipo, sabe que você tá pegando no sono e eu começo a ralar um pé no outro. Meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço. E a outra é só comer com feijão. Se não tiver feijão, não é comida. Oh, Jesus. Assim, com o tempo, com a pressa, a gente vai largando esse hábito, né? Mas, tipo, se a gente for fazer alguma coisa e não tiver feijão, meu pai fica irado. Aí, toda reunião de família tem que ter um feijão. Gente, tá vendo tanto de coisa? Olha, a Aparecida, vai anotando aí para a gente aí colocando. Mais alguém para a gente já seguir, para não tomar muito tempo? Alguém mais? Nasa, só um hábito que é muito assim, de minha família, e eu vim descobrir já que era algo só de minha família, você estava, acho que comigo, eu percebi que a maioria das mulheres comem com garfo e faca, mas na minha família, mulher não come com garfo e faca. Como é que a gente faz para comer? A gente corta toda a carne e a gente só usa o garfo. E eu sei usar apenas o garfo. É uma questão segundo foi passado para a gente, é uma questão de educação. Mulheres não comem com garfo e faca. Isso é coisa de cavalheiro. E foi passado de geração em geração, e a gente se acostumou. Ninguém, nem mulheres da minha família, não comem juntando garfo e faca. Aí eu vim, e hoje eu costumo fazer a mesma, sabe? Porque já é um hábito meu, já é um costume. Pronto, se é coisa de cavaleiro, vamos desconstruir isso. Mulher pode comer de garfo e faca, de colher, do que ela quiser. Tá no poder. Mas é hábito, veja aí como são as coisas, vai descobrindo coisas. Né? Tem gente que come de colher e não consegue comer de garfo, enfim. Tá vendo, Aparecida? Comer de garfo apenas. Bom, e aí eu trouxe, veja que algumas coisas que são tipicamente nossas. Quando a gente olha para esse prato aqui, a gente vai lembrar do Brasil, né? Isso pode ter em outros lugares, mas nós vamos lembrar daqui. Quando a gente vê essa cena aqui do milho, da fogueira, das bandeirolas, a gente vai lembrar da gente aqui. Então, veja que tem hábitos, que tem costumes, que tem elementos que é da nossa identidade, e não ou herdada, ou construída aqui a partir nossa, mas é nossa. Então, os costumes, eles variam de acordo com as diferentes sociedades e culturas, né? Eu botei até aqui, ó, Bahia, eu coloquei tem o berimbau, Sergipe, o caju, né? Aracaju é do, né? A Paraíba, aí tem o Rio Grande do Norte, o Ceará com o chapéu, então cada um vai tendo aí uma marca que vai representar cada estado. E podem estar esses costumes intrinsecamente relacionados com as tradições e rituais particulares de cada povo, né?
E aí, quando a gente traz para o seio familiar, porque muitas coisas também a gente aprende aí nesse seio familiar. E aí eu vou colocar para vocês um link que eu quero agora que vocês respondam para a gente discutir esses últimos 20 minutos. Só um minutinho, viu, gente? Pronto. Veja se vocês conseguem abrir aqui esse... Bora lá. Alguém entra aí, consegue acessar aí esse link para ver se vocês conseguem. Tem dois campos aí que vocês vão responder. Eu, de tarde, eu testei, eu consegui. Estão conseguindo? Alguém me responde aí, por gentileza? Ótimo. Daí dois minutinhos para responder as duas perguntas, tá bom? Para a gente voltar para cá. Pode escrever, gente, o texto, não precisa ser somente uma palavra, não. Pode escrever frase, um texto mais completo. Camila e Vitória também podem responder, tá? Deixa eu ver se eu já consigo botar aqui. Pronto, já tem aqui algumas coisas. Cultura, seu povo, suas origens. Outro colocou aqui o texto, a paixão pelo lugar identitário, os costumes, a labuta diária. O texto de Vitória traz a força que potencializa suas marcas identitárias. E mais? Só 4 pessoas até agora. Bora lá, gente. E aí, o de Camila, na pergunta seguinte tem a de Camila, viu? Quando você passa para o próximo. Aí de Camila está assim, o texto traz a origem da personagem com culturas que indicam suas marcas, identidades e costumes. Certo? Bora lá, gente? Tem 14 pessoas aqui. Dá para fazer um material bom.
Olha, mais gente chegou. Encontrei traços que retratam minha cultura, o pai, né, trabalhando na roça, plantando o que tem de costume, a luta do trabalhador, o apreço da avó, o São João, dia de tantas coisas. Aí outra pessoa colocou raízes marcantes de um povoado. Deixa eu ver agora no de Camila, para ver se tem mais alguma coisa. Aceitação do ser eu, ótimo. Tá ficando bonito. Na questão 2, precisa mais gente responder também. 6 pessoas já responderam. Chegou aqui mais um. Vitória traz toda a sua herança cultural de sua comunidade e até mesmo de sua família, evidenciando a sua identidade quanto filha de Caldeirão. Maravilha. Nas, a outra pergunta não está aparecendo aqui para mim, não. Está aparecendo assim. Foi. O que é que são? Tem que passar. Pronto, já botaram aqui, né? Identidade pessoal com marca indestrutível. Liberdade através da força. Ótimo. A identidade própria, às vezes temos medo de nos mostrar, temendo a opinião dos outros, e devemos nos marcar, deixar nossas marcas, mostrando nossa liberdade. Muito bom. A aceitação dos traços culturais, né? Culturais e identitários. Né, a liberdade a partir do cabelo, né, a aceitação e busca de sua identidade. E essa busca ela tem que ser constante, minha gente, é um verdadeiro devenir, é o ir e vir o tempo todo, né, a gente precisa estar reflexionando essas questões. A aceitação da sua beleza natural, a sua liberdade no seu modo de ser e de viver. Resistência. Exatamente. Pronto, gente. Tá ótimo. Vocês podem ir escrevendo mais e podem ir colocando. Alguém mais quer falar? A gente tem ainda mais 10 minutos. Alguém quer falar? Ou as meninas que estavam aí com dificuldade de escrever, ajudou um pouco essa discussão que a gente teve aqui? Marileide quer falar? Andréia? Vitória? Bom, eu estava com um pouco de dificuldade, acredito que porque eu já tinha escrito sobre essa questão cultural, mas eu acredito que daqui para lá eu consiga colocar minhas ideias no papel, consiga colocar, que eu não estou conseguindo no momento no papel. Você já tem um texto meio caminho andado, né? É só fazer aquela adaptação daquela vez que a gente conversou sobre um texto que você me mandou, né? Que estava
Mas eu não quero aquele, não. E aí você pode fechar, fazer essa amplitude que você fez, mas também você pode focar num elemento só. Por exemplo, as meninas trouxeram aí, Cris traz um elemento identitário, minha família, as mulheres comem devagar, tal, tal. A questão da comida é uma característica, é uma marca. Eu posso trazer a questão desse zap que a Aparecida trouxe. Você pode usar outras formas de falar das suas origens ou das suas identidades que ainda não foi falado. Existe muita coisa aí. Só um elemento desse que você trouxe ali no Filha do Caldeirão. Por exemplo, só a questão do trabalho de pegar a colheita do feijão, de levar para aquele monte, depois bater aquele feijão, de construir, botar nos túneis, para até chegar. Olha o tanto de coisa que você pode construir só a partir dessa questão da cultura do feijão, que é uma característica. Só estou dando um exemplo. Ou então, pegar um elemento ali daqueles outros elementos que você trouxe. Você trouxe de um retrato, como diz Amarildo, muito amplo. E agora você pode funilar isso, pegar um recorte disso e daí construir um novo texto, um outro texto. Né? A questão do carro do vereador, que é uma coisa tradicional no interior, você depender para essas coisas de um vereador. Tem tantas coisas ali. Naquele seu texto, você pode tirar um elemento e dali você pode construir um outro texto, certo? Vai depender de como você vai... Quando a gente traz, assim, cultura, identidade, costumes, é para dar vocês terem opções do que vocês podem escrever. Mas você pode pegar um elemento só e dali construir o seu texto. Certo, Marileide? Eu também estava com dificuldade. Ok, Vitória? Você pode pegar só um elemento e construir. Eu lembro que no outro texto, você estava falando da questão, acho que da professora, as personalidades. Das pessoas que fizeram histórias na comunidade. Eu gostei muito. Se você fixar nisso, pronto, está perfeito. Eu gostei da questão das personalidades que você trouxe ali. É uma forma também de você descobrir outras identidades, outras culturas, outros costumes a partir das personalidades daquele lugar. Certo? E aí você pode modificar o foco narrativo. Se você usou na primeira pessoa, você pode mudar esse outro, trazer para uma terceira pessoa, ou criar uma personagem lírica falando dessas outras personagens. Enfim, tem outras possibilidades. Eu gostei daquela pegada que você trouxe das personalidades. Você pode seguir com isso aí que vai dar bem certo. E você pode continuar com a primeira pessoa também, não tem importância. André coloca aqui, esse encontro me faz recordar de antigamente tantas culturas, mas minha produção já está pronta. Que bom, esse tema foi tão bom, mas tão bom que mesmo no dia que soube da temática, já acabei produzindo sem nenhuma dificuldade. Realmente é um tema que dá para falar bem. Nasa, eu fiquei curiosa também, porque aqui... Assim, eu sempre tive esse hábito e não sabia por quê. É uma questão de etiqueta mesmo. O certo é você cortar os alimentos, colocar o garfo e colocar a faca e só se alimentar com o garfo mesmo. É uma questão de etiqueta. É o correto, mas a maioria das pessoas comem normal, garfo e faca. E eu achava que isso era normal. Que quando eu vi, acho que foi até Nasa comendo. Eu disse, tu come de garfo e faca? O que tem? É garfo e faca mesmo. Mas, assim, é o costume da etiqueta. O certo é você corta o alimento, deixa o garfo ao lado, a faca ao lado do prato e só se alimenta com o garfo. Mas é uma etiqueta, gente. É etiqueta. E a etiqueta é outra discussão. A etiqueta é cultura ou é uma imposição do outro? Né? Ainda tem essa questão.
né? E é uma coisa que merece também um trabalho, um texto de identidade, né? Etiqueta ou cultura, né? E aí até que ponto a cultura influencia na etiqueta ou até que ponto a etiqueta E influencia a na cultura. crendice? E a crendice, Nasa, também? Entra também, tem que... Não, A crendice crendice também entra nesse viés? tradicionalmente cultural, porque ela deixa de ser uma manifestação religiosa e passa a ser uma tradição cultural. Por exemplo, o São João, que ele começa com... Não, mas eu não digo nessa parte religiosa, eu falo assim, da crendice mesmo. Não, a crendice eu só ando com o pé direito, eu começo com o pé direito. Ela está herdada ali nos costumes, nas identidades que os outros colocam para a gente herda. Então, a família, ela traz muito esses costumes, a gente adota muito marcas de identidade que a família nos apresenta e vai incorporando nas nossas, essas questões, elas sim vão participar da cultura. A cultura, ela tá no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, e aí a gente rompe com aquela ideia de que cultura é aquilo que é erudito, rompe com aquela ideia de que cultura só é aquela pessoa culta, né, no sentido de intelectual, que aí não tem nada a ver com as pessoas. Fulano sabe usar a língua culta. E o que é a língua culta, minha gente? É aquela língua... Não, aí é a língua padrão. Alguém padronizou e trouxe ela como língua hegemônica, trouxe ela como uma língua... Não, mas não é a questão do conhecimento intelectual, não quer dizer que é o único conhecimento de uma cultura. A gente tem outros conhecimentos, as crendices são elementos desse conhecimento cultural, né? Muitas crendices, na nossa família a gente tem muito disso. Então, isso são elementos da cultura. Veja que a gente está trazendo esse elemento da cultura muito mais próximo da gente, que a gente achava que o outro era que tinha cultura e a gente nunca tinha. Porque as nossas culturas, os nossos costumes, as nossas identidades, por muito tempo foram silenciadas. Então, as crendices fazem parte, sim, das nossas identidades, dos nossos costumes e das nossas culturas. Oi, Aparecida. Nasa, eu gostaria de fazer uma pergunta à Cris. Eu fiquei curiosa com a história do garfo. Deixa-me ver se eu entendi bem. A questão de cortar a carne e não ficar com a faca na mão, é só as mulheres que param? Como é? Os homens continuam? Olha, eu pelo menos assim, na minha família, as mulheres, eu via sempre assim, sabe, Aparecida? Só as mulheres faziam isso, os homens comiam de garfo e faca. Era normal. Agora, nós, mulheres, nós aprendemos, tanto que eu consigo pegar até a farinha com garfo, porque eu aprendi desde pequenininha. Quando a gente tentava botar o garfo e a faca, não, mulher come com garfo, não é com faca. E aí a gente cortava, tanto qualquer alimento, eu como qualquer coisa hoje, pizza, qualquer coisa, eu corto tudo, coloco a faca do lado e me alimento. Normal. Então, mas eu vi aqui que é uma questão de etiqueta mesmo. E como deve ser assim, que é mulher, né, tem que seguir os padrões da etiqueta, e homem, não, né, eram os brutos, vamos dizer assim. Deve ser por isso, Aparecida. Eu achei super interessante. Isso é uma mistura de etiqueta com uma carga cultural muito grande. E isso dá um texto, viu? Eu não sabia, gente, juro. Eu estou sabendo disso hoje. Dá uma produção textual maravilhosa. Isso, e dá mesmo. Eu me assustei, Aparecida. Eu fui descobrir isso aqui, eu fiquei assim, eu fiquei assim, parecendo uma estranha no ninho. Eu digo, por que tá todo mundo comendo de garfo e faca? Oxe, vocês comem de garfo e faca? Mulheres, porque eu cresci com isso. Então, para mim, isso era super natural, e todo mundo fazia isso. Mas não, e eu vim descobrir já depois, casada com filho. Porque aí no caso são essas culturas, a gente está dizendo exatamente isso. É etiqueta, mas tem as culturas que são culturas impostas a partir de uma etiqueta mesmo, a partir de um erudito. Então, funciona exatamente. Uma coisa, inclusive, para fazer uma bela de uma crítica aí Nasa, minha família, minha bisavó,
dizem, né, que ela era uma mulher, chamava de lady, né? Ela se comportava numa mesa de uma forma fascinante, né? E, assim, na minha família, a gente não podia falar errado. A gente não podia pronunciar palavras erradas, que a gente era duramente criticado. Entendeu? Então, se a gente falava, dizia que a gente falava asneira, tá falando asneira? Era bem assim. Então, a gente tinha todo esse cuidado no falar. Então, realmente, tinha essa questão mesmo na família da gente, essa imposição. E isso ela traz um exemplo, se a gente pensar metaforicamente, que se a gente pensar, esse aí é um dos exemplos que, enquanto a mulher, enquanto imposição, acaba a gente achando legal, porque essas ideias eurocêntricas pensavam assim, a questão de a gente fazer, ter que falar bonitinho, ter que falar arrumadinho, ter que usar apertado, ter que fazer não sei o quê, e aí, às vezes, as pessoas precisam compreender, a partir do momento, eu estou me identificando, é uma identidade minha, ou então é uma necessidade do outro que eu fui imposta a me adequar àquilo ali, e ali eu acabo me identificando e não tenho consciência do que foi que isso me levou. Tem essa questão também, né? Tem toda essa questão. Então, gente, vamos parar, já vai dar 10 horas. Eita, André já fez aqui, André leia. Para descontrair, para desconstruir. E já estão aí pensando etiqueta ou cultura, padrão ou comportamento, ou isso é só frescura? É só para descontrair. Muito bem. E com essa peleja aqui de Andréia, esse versozinho, a gente termina. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu estou terminando agora a gravação.